Mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Olá a todos, meu nome é Bruno Henrique, sou terapeuta holístico e esse é o Dinâmicas do Ser. Então, pessoal, começamos aqui hoje com esse belíssimo trecho, né, de uma canção aí, nada menos que Caetano Veloso, né? Essa música Fera Ferida, ela foi imortalizada aí na voz de Maria Bethânia, foi tema de novela, né? Não sei qual é a idade de quem está assistindo aqui, mas na minha época isso fez muito sucesso, faz muito sucesso ainda, né? E música, né, gente? Música é tudo de bom. Aqui já fica também uma grande dica, né, do valor terapêutico que a música tem. A música é uma linguagem do ser, ela é uma dinâmica do ser, porque a música ela mistura tudo, né? Ela mistura o pensar, ela mistura a emoção e ela mistura o agir também. Então tudo isso faz com que a gente se expresse, se coloque para fora, né? Se emocione, se conecte, né? Então, seja qual for o seu estilo, qual for o seu momento, se for para sorrir, se for para chorar, se for para meditar, né? Ouça mais música, né? Se deixe levar, né? Cante de qualquer jeito, dance de qualquer jeito, né? Ou medite de qualquer jeito, mas que seja do seu jeito, né? E da sua maneira, que é o que importa, né? Então, o tema de hoje é bem interessante porque eu peguei alguns comentários do vídeo que a gente fez, onde a gente fala que nem tudo é para todo mundo. E aí lá nos comentários eu vi muita gente falando: é muito difícil a gente mudar, é muito difícil ter essa postura, é muito difícil a gente fazer alguma coisa, exige muito esforço, né? E eu queria já trazer isso aqui para a discussão, porque eu sei, por experiência própria inclusive, de quanto que muitas vezes a gente sofre muito por não conseguir, às vezes, fazer determinadas coisas, principalmente quando a gente tem, às vezes, inclusive consciência da nossa postura em relação a algum problema, algum conflito, né? Que seja com a gente mesmo, que seja dentro de um relacionamento, e a gente parece que cai na mesma tecla, e aí a gente fica se culpando, a gente fica se depreciando, dizendo: nossa, poxa, eu não tenho jeito, eu não consigo, né? Eu não faço. E aí é um monte, né, de adjetivos, né, que a gente vai se autodepreciando e aí tudo é ladeira abaixo. Então a gente tem que entender, começar a entender as coisas de uma maneira pouquinho não, muito diferente, porque de fato mudar é muito, mas não é pouco, não é muito, muito difícil. E por que é difícil? Porque tem que, na verdade, ser difícil, tem que ser praticamente impossível. Você está ficando doido? Não estou ficando doido. Vamos acompanhar o raciocínio só para a gente poder tentar minimizar um pouco do nosso sofrimento do dia a dia, porque é exatamente por isso que a gente acaba desistindo e criando talvez maiores problemas que nem existem ou nem precisariam. Por que é muito difícil mudar? Porque talvez, né, o que eu quero que a gente pense aqui é que não seja para mudar ou não precise mudar, né? Então, aí, antes de fazer parafuso na cabeça de vocês, vamos acompanhar um pouquinho aqui o raciocínio. Quando a gente vai pensar assim, você tem que mudar, né? A gente tem que pensar em várias coisas, né? Mas assim, principalmente, eu tenho que mudar. Por quê? Para quem, né? E para que de fato, né? Pelo seguinte, ser quem a gente realmente é, ser autêntico, não exigiria esforço. Não exigiria esforço nenhum. Bastaria ser, né? Agora, por que a gente sofre tentando ser aquilo que a gente não é? Então a gente tem outros problemas
que na realidade muitas vezes eles são inclusive construídos e colocados em cima de nós. Então, por exemplo, nós temos uma questão muito forte a nível cultural, a nível histórico, a nível religioso, a nível de família, de convivência, né, de posturas, onde, como a gente veio falando, não só o pitaco existe, como também existe uma norma, né? Se elege uma norma moral, inclusive, do que seria o bem, do que seria o certo, de onde que a gente teria que chegar. Então já coloca-se, né, já se predefine um monte de estereótipos de comportamento ou de formas, né, de se melhor agir, onde todo mundo teria que fazer esforço para se adequar àquilo. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre reforma íntima, por exemplo, e o não entendimento sobre essa questão de reforma íntima é uma das coisas mais cruéis que podem, na verdade, existir. Sendo bem franco aqui com vocês, né, eu acho que a própria palavra reforma íntima é a coisa mais cruel que você pode dizer para uma pessoa. Por quê? Dizer que tem que fazer reforma íntima, o que na verdade você está dizendo? Olha, você é um lixo, não tá ok o que você tá fazendo, o que você tá tudo errado, você tá todo errado, então você tem que esforçar para ser, né, para se adequar a isso aqui. Você tem que ser bom, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então, na verdade, o que está fazendo com a pessoa, com o ser? Dizendo, olha, deixe de ser o que você é para se tornar o que nós achamos que é melhor, né? Então sempre vai ter, e aí essa problemática ela vai subindo tanto, principalmente quando a gente tenta colocar, até para defender essa ideia do que é o melhor, a gente coloca até uma autoridade em Deus, né? Que seria uma última autoridade para a gente poder se bancar naquilo que está dizendo, onde, por que tem assim? Porque Deus quer assim, ou porque Deus quis, né? Então eu não vou entrar aqui na questão religiosa em si, né? E eu já quero deixar, aproveitando aqui a deixa, né? Até para deixar aqui muito claro, a minha posição hoje, né? Na vida, dentro de tudo que eu venho aprendendo, estudando, né? Eu não me considero mais uma pessoa ligada a nenhuma religião, nenhuma mesmo. Porém, eu tenho comigo a espiritualidade, eu acredito em várias questões, né? Mas não vinculado a nenhuma religião. E também não acho que é errado estar vinculado a nenhuma religião. Eu acho que cada religião é um campo, né? E cada um tem a sua liberdade e a sua configuração para se manifestar, né? Nesse meio da melhor forma que se encaixa, né? Tem que ter sentido para ela, né? O que a gente tem que pensar o que eu não posso querer esfregar, né, para o outro a minha fé ou a minha forma de manifestar a minha fé. Mas toda religião em si é um campo e é aberto e é bonito, né, ver cada forma como cada religião tem. Né? Ali tem muita cultura, tem muita arte também, tem muita produção, isso é tudo muito importante. Eu me decidi não estar vinculado porque a minha forma hoje de pensar ela é muito aberta e muito livre, porque eu não consigo me sentir livre no pensar se eu tiver que seguir um padrão, né? E normalmente toda religião em si ela vai ter aquilo que ela se limita, né? E ok, é isso mesmo, né? Então, se eu estou vinculado a uma organização religiosa, né, ou uma religião em si, não justifica eu, enquanto ser membro daquele segmento, ou dizer, né, que eu sou membro daquele segmento e começar a agir, né, ou falar contrário ao que aquele segmento prega, né? Então é incoerência para mim, né? Então por isso eu prefiro então não estar vinculado, mas eu respeito e admiro demais, eu tenho muito carinho por vários segmentos aí. E um dia a gente vai conversar mais sobre isso. Não é o tema aqui em si, mas
o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente coloca uma necessidade ou mesmo uma fatalidade de se ter que chegar a determinado ponto por causa de um tipo de autoridade que pede aquilo, né? Essa autoridade ela pode ser fora da questão religiosa em si, ela pode ser a própria mídia, ela pode ser a cultura que a gente vive, ela pode ser a moda, né? Do momento. Então todo mundo de alguma maneira tem que se adequar. Quem não se adequa àquilo tá errado, tá diferentão, né? Não tá adaptado, né? E aí é onde muitas vezes a gente vai fazer um monte de manobra para poder se tornar e adequar aquilo e esquece da nossa autenticidade. Gente, a nossa autenticidade já é natural nossa, não exigiria esforço nenhum. O maior problema em torno disso não é questão de dificuldade de ser autêntico, é coragem de ser autêntico. Porque aí a coragem ela vai implicar numa outra coisa, que é a coragem muitas vezes de desagradar, né? E pode mexer inclusive com outros interesses que nós estávamos, né, ou estamos mantendo justamente por tentar ser o que não somos, né? Então toda vez que a gente vai ser algo diferente daquilo que a gente realmente é ou deveria estar sendo, a gente tem que barganhar algumas coisas, né? E de alguma maneira essa forma, né, ou essa realidade que a gente cria, ela sim exige um esforço, porque existem alguns interesses ali envolvidos, né? Mesmo que a gente não perceba, mas existem. Então, muitas vezes existem por trás o que é medo, existe as nossas dores, né? E a gente tem comportamentos que não são autênticos, né? E que esses comportamentos eles estão refletindo no fundo necessidades que por não estarem sendo supridas a gente está agindo daquela determinada forma. Só que agindo daquela determinada forma a gente às vezes tem uma coisa que se chama ganho secundário, que no fritar dos ovos o que seria? Tá ruim, mas é menos pior do que o que a gente acha que seria. Então a gente costuma muitas vezes a se acostumar a sobreviver e não viver. A gente acostuma com a migalha, a gente acostuma com o mais ou menos, a gente acostuma com, sabe, o pouco e diz que tá tudo bem. E vai vivendo isso como se isso realmente fosse. E na hora de falar que a gente precisa mudar, é esse pouco, é esse mais ou menos que às vezes a gente morre de medo de soltar, porque parece que é a única coisa que a gente conseguiu ou consegue. E aí a gente entra quase às vezes, dá uma sensação de medo, de pânico. Nossa, e se eu soltar isso? Vai sobrar o quê? Vai sobrar a gente. E é exatamente às vezes o que a gente quer correr, né? É o que a gente quer esconder. E a gente quer correr e esconder justamente porque a gente acredita que de alguma maneira o sistema fora de nós é mais forte e a gente depende desse sistema. E agir contra esse sistema maior que é ao redor de nós dá uma sensação de culpa, dá uma sensação de que você está indo contra a correnteza, né? Contra o fluxo, né? Natural. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente, ao invés de se basear em qualquer concepção, o que o outro diz, uma literatura diz, uma pesquisa diz, né? A gente tem que sempre começar a acostumar que nós temos uma bússola própria do que é bom, né? De fato, o que é sadio, saudável para a gente, né? Que é o nosso estado íntimo, né? A harmonia íntima, ela traz uma sensação de leveza, uma sensação de paz, né? De poxa, posso estar à vontade, né? E o meio, se aquele meio não me permite me sentir assim, então não necessariamente o problema é com a gente, né? Peraí, e talvez nem é o meio também que é um problema, talvez é eu querendo estar naquele meio, querendo que aquele meio me atenda da forma como eu queria, ou às vezes eu estou no lugar errado também, não tem nada a ver, ali não é minha turma, né? Minha turma é outro lugar, então eu estou querendo
forçar a barra ali. Então, aquele lugar tá tudo certo para quem tá ali, porque todo mundo que tá ali tá bem, né? E tudo bem. Só que às vezes a gente vai tendo esses equívocos, né? Então, para a gente conseguir realmente entender essa questão de mudança, de reforma íntima, nós vamos tentar detalhar isso melhor, mas aqui para a gente já começar pelo menos a pensar um pouco diferente dessa ideia de será que realmente temos que mudar? Eu, na minha forma de pensar, não é que a gente vai mudar, nós vamos, na verdade, permitir nos conhecer e todo mundo vai achar que a gente mudou. Na verdade, a gente não está mudando, a gente está, na verdade, de uma certa forma, nos aceitando e permitindo. E aí, todo mundo que olhar para você vai olhar e falar assim: nossa, como é que hoje você mudou demais, você tá legal, você tá bacana, você tá isso, você tá aquilo. Não, aquilo sempre estava lá. Aquilo é o seu melhor. E de alguma maneira a gente estava lutando contra, a gente estava lutando para ser qualquer coisa, né? E não tem nada disso. Então nós vamos detalhar mais para frente alguns outros vídeos em relação a isso, mas a gente teria que, até mesmo para compreender isso profundamente, eu vou deixar aqui 3 situações fundamentais e muito importantes que a gente teria que, na verdade, desistir de ser. E em vez de lutar para ser, a gente teria que desistir de ser. São 3 coisas principais. E aí nós vamos fazer um vídeo ou uma série para cada uma delas, tá? A primeira coisa é desistir de querer ser Deus, né? Ou seja, não temos que ser quem toma conta, controla tudo, tem que dar conta de tudo, fazer tudo, saber tudo. Isso acaba com qualquer um de nós, né? Desistir de ser Deus. E todo mundo, em algum nível, a gente quer ser deusinho aí de alguma coisa. Querer que tudo aí esteja aí nas nossas mãos. A gente se culpa pelas pessoas, culpa por tudo. E aí, por trás disso, tem todo esse lado aí meio equivocado, né? Depois a gente tem que desistir de ser perfeito. É isso mesmo. Porque a perfeição, como a gente entende, no sentido de você cada vez ser perfeito em tudo, isso também não existe. E a nossa vida, a finalidade dela, na verdade, nem é essa. A gente vai explicar isso em outros vídeos também. E em terceiro lugar, desistir de ser bom. Isso mesmo. Desistir de ser bom. Por quê? Bom para quem? Né? Porque muitas vezes, quando a gente assume o nosso próprio bem, a gente assume ser autêntico para nós mesmos, alguém não vai gostar. E aí alguém vai dizer que você não é mais bom, que você não serve mais. Então, mas na verdade a gente não está mais servindo para alguma coisa, ou para alguém, ou para alguma situação. Mas a gente passa a ser bom para a gente. Né? Então, são coisas aí para a gente poder pensar. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui para não ficar muito longo. Eu vou dividir os vídeos em cada tema, em cada assunto. Vai se inscrevendo quem ainda não fez. Deixa aí seu like. Deixa o sininho das notificações ativos, né? Tem gente que não né, vem comentando que não tá chegando os vídeos, né? Porque não deixou o sininho das notificações ativos. Se não deixar, os vídeos vão aparecendo e vocês não vão acompanhando, tá bom? Então deixa aí seu like de uma vez, não esqueça, ative a notificação, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.